bênção esteja sobre eles, guarda elas de todo mal. Senhor, que tua luz brilhe sobre a vida de cada uma delas, Senhor. Que elas sejam instrumentos do Senhor, onde quer que elas estejam, Senhor, na casa delas, na escola, que elas sejam guardadas e blindadas pelo Senhor, Pai. Que essas crianças venham te servir e ter experiências tremendas com o Senhor, Pai. Nós abençoamos a vida delas, que seja um momento de edificação, de conhecimento ali na salinha delas, que tu possa usar a vida das professoras de uma maneira tremenda, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vocês podem sair sem correr, tá bom? Glória a Deus. Como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom estar diante de um Pai que nos ama. Que privilégio ser pai. Mas que responsabilidade grande é ser pai. Glória a Deus. Quantos podem ficar de pé? Nós estamos aqui por causa dele. Ele é o nosso maior exemplo de pai. Nós estamos aqui para adorar ele. E nós estamos aqui para ouvir a sua palavra, que é viva, que é poderosa, que transforma as nossas vidas, que restaura as nossas vidas, que nos levanta. O que seria de nós se não fosse a presença do Senhor? O que seria de nós se não fosse a presença desse Deus vivo, desse Deus maravilhoso? E nós estamos aqui porque Ele é Deus, Ele é Senhor, e é Ele que nos guia, Ele que nos capacita, Ele que nos dá sabedoria, Ele que nos abençoa, Ele que nos sustenta, Ele que nos livra, Ele que nos guarda. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus. Aleluia. Quantos vieram aqui buscar o Senhor? Quantos querem mais ouvir da palavra de Deus? Então coloca a sua mão no seu coração. Paizinho, nós estamos aqui diante da tua presença. Estamos aqui diante da tua palavra, que é viva, que é poderosa. Estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua voz, Espírito Santo de Deus. Fala conosco, nos conduz, fala aos nossos corações, porque tudo que nós precisamos, o Senhor tem para nos dar. Tudo que precisamos, nós encontramos no teu amor, encontramos em ti. Fala com cada pai, com cada um que está aqui, cada filho. Fala conosco, Senhor, porque nós queremos a cada dia ser melhores pais. Queremos te conhecer, queremos ser guiados pelo Senhor, queremos a tua presença em nossas vidas. Te louvamos e te agradecemos, porque tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém? Glória a Deus. Falar para os pais hoje é uma responsabilidade muito grande. E quando o Nazareno falou, olha, você vai ministrar para os pais, eu vou dizer que eu tremi. Amém? Mas é um privilégio ser pai. Quem concorda com isso? É um privilégio ser pai. E Deus deu esse dom para vocês. Amém? E eu não estou aqui para colocar um peso no coração de vocês. Eu não estou aqui para trazer um peso para os pais. Eu estou aqui para ensinar esta palavra que é viva. Esta palavra que é poderosa. Amém? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Jó. Jó, um grande pai. Amém? E o primeiro capítulo, Jó capítulo 1. Jó capítulo 1. A palavra de Deus diz: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro, justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi,
500 jumentos e tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beberem com eles. Terminado um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificasse. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado, e maldiçoado a Deus. Essa era a prática de Jó constantemente. Amém? Glória a Deus. Você pode sentar. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Ministra os nossos corações. Fala conosco nesta noite. Estamos aqui por causa da Tua presença. E te agradecemos em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus fala assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Quem já ouviu aqui da história de Jó, gente? Nossa, glória a Deus, muita gente. Jó, a Bíblia diz, mostra o caráter de Jó. Jó era um homem íntegro, justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Vamos falar comigo? Jó era um homem justo, íntegro, temia Deus e evitava fazer o mal. Jó também mostra a Bíblia que era o homem mais rico, mais próspero e abençoado por Deus. O homem mais rico e mais próspero. Sabemos que Jó foi provado nas 5 áreas da sua vida. Nas 5 áreas mais importantes na vida de um homem. Jó mostrou que ele amava Deus mais do que qualquer coisa. Jó amava Deus mais do que a sua própria vida. Jó amava a Deus mais do que riqueza, que dinheiro, que bens, que família. Ele amava a Deus. E Jó foi ferido em todas essas áreas: financeira, familiar, saúde, casamento e amizade. Nas 5 áreas mais importantes da vida de um homem, Jó, ele foi ferido. Mas a Bíblia diz assim que Deus abençoou Jó muito mais do que no começo. Deus restaurou, deu filhos a Jó. As suas filhas eram as mulheres mais lindas do Oriente. Multiplicou os seus bens em dobros e tudo que ele possuía. Deus deu vida abundante. Jó viu seus descendentes até a 4ª geração. E a Bíblia termina assim dizendo sobre Jó: Jó morreu em idade muito avançada. Quantos pais tem aqui? Levanta a mão. Quantos querem ver até a sua 4ª geração? Glória a Deus. Jó viu seus filhos. Ele viu seus netos. Ele viu seus bisnetos. Até a 4ª geração. Deus provou, abençoou, multiplicou e deu esse privilégio de ver os seus filhos até a 4ª geração. Mas, pastora, que lições aprendemos de Jó como pai? O que nós podemos aprender como Jó, como pai? Primeiro, a Bíblia mostrou o caráter de Jó. A Bíblia diz que o caráter de Jó era irrepreensível. Amém, gente? Mas nós aprendemos uma lição muito grande. Jó era um exemplo para os seus filhos. Fala comigo. Jó era um exemplo para os seus filhos. A Bíblia mostra que os filhos de Jó tinham tudo. Eles tinham empregados ao seu serviço, à sua disposição. Eles tinham uma boa casa. Eu creio que eles tinham a melhor roupa. Eu creio que eles comiam de melhor. Seus filhos davam banquetes. Eles tinham tudo, nada faltava para os filhos de Jó. Por quê? Porque Jó era um dos homens mais ricos. Era o homem mais rico do Oriente. E seus filhos tinham tudo. Mas o que Jó deixou de mais especial para aqueles filhos, o maior legado que Jó deixou, fala comigo, o seu exemplo. Foi o maior legado, o seu exemplo. Foi isso que Jó deixou, o maior legado que ele pôde deixar, foi o seu exemplo. Não foi bens,
não foi uma educação, não foi os seus estudos, não foi as coisas materiais, não foi o presente, mas o seu maior foi o exemplo. O maior legado que Jó deixou ali foi o seu exemplo, um exemplo de um pai irrepreensível, de um caráter irrepreensível. Eu creio que todo pai deseja dar o melhor para os seus filhos. Mas o mais importante que um pai pode deixar para o seu filho é o seu exemplo. A maior herança que podemos deixar para os nossos filhos é um pai de um caráter irrepreensível, aprovado por Deus, de um homem que tem uma vida íntegra. Esse é o maior exemplo que nós podemos deixar. E a pergunta, por quê? Porque os nossos filhos estão olhando para nós. Porque nós somos os espelhos dos nossos filhos. Os nossos filhos estão olhando, o seu filho está olhando para você. Você é o espelho para os seus filhos. Eles estão olhando para as suas atitudes. Eles estão olhando para o que você fala. Eles estão olhando para o seu comportamento. E nós somos espelho para os nossos filhos. A nossa vida fala mais do que as nossas palavras. Quem concorda com isso, gente? A nossa vida fala mais do que as nossas palavras. As suas atitudes, a sua vida arrasta o seu filho. Mas as suas palavras não. As nossas vidas falam mais que as nossas palavras. O nosso exemplo fala mais do que as nossas palavras. Quem já ouviu assim um ditado? Tá o pai, tá o... Quem já ouviu isso? Tá o pai, tá o filho. Olha, igualzinho o pai. Olha, o que o pai fazia, o filho fazia. Por quê? Porque os nossos filhos estão olhando para nós. Nós somos os espelhos para eles. E hoje muitos filhos estão vendo seus pais mentindo, chamando palavrões, embriagados, vendo pornografia, tratando mal sua mãe, sendo infiel, impaciente. Muitos dos filhos estão vendo isso. E a pergunta é, você acha que esse filho será um homem de moral? Será que esse filho será um homem íntegro, honesto, de caráter, e vai ter uma família feliz, abençoada? Vai ser um marido fiel, vai ser um bom pai? Vai ser um bom pai para os seus, um bom avô para os seus netos? No geral, não. Não, porque os nossos filhos estão vendo as nossas atitudes, os nossos comportamentos. E se as nossas atitudes foi essas que eu li, que muitos estão vindo mentindo, chamando palavrão, muitas vezes vendo pornografia, muitas vezes vendo briga, desunião dentro de casa, será que nossos filhos, eles vão ser um bom pai? Será que nossos filhos vão ser homens de caráter, irrepreensíveis? Não, amados, no geral não. Não vão ser. Por quê? Porque eles foram feridos na alma, no coração, nas memórias. Eles estão carregando o quê? Um legado que não é de bênção sobre as suas vidas. Mas a Bíblia mostra aqui um homem chamado Jó, que era um exemplo para os seus filhos, no meio de uma geração corrompida, perversa, que não temia Deus. A Bíblia fala que Jó era da onde, gente? Quem prestou atenção? Jó é da onde? Uz. Jó era de Uz. Uz era uma terra corrompida, com muitos ídolos e pecados. O povo de Uz era perverso. E o Senhor disse assim, o Senhor disse a Satanás, reparou no meu servo Jó? Reparou no meu servo Jó? Olha o que ele diz, não há ninguém como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Aí Satanás fala bem assim, Satanás respondeu, Jó não tem razões para temer? Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possuía? O que Satanás está falando? Ele só te teme porque você guarda tudo, você protege, você abençoa. E ali você vê que Deus apostou em Jó e provou Jó. E Jó foi aprovado. Jó foi um homem íntegro que amava a Deus. Amém?
No meio daquela geração, Jó fez a diferença. Nós podemos fazer a diferença no meio da nossa geração. Quantos querem fazer a diferença? Nós podemos fazer a diferença no meio da nossa geração. Não importa o quanto é corrompida a nossa cidade, a nossa sociedade, o nosso governo, até a família que nós nascemos. Eu posso escolher fazer diferente. Nós podemos escolher fazer diferente. Eu posso escolher ser um servo temente a Deus. Eu posso escolher ser um homem irrepreensível. Eu posso escolher ser um exemplo para a minha família, para os meus filhos, para aqueles que estão ao redor de mim. Amém? Eu posso escolher ter uma família que serve ao Senhor. Amém, Pai? Nós podemos fazer a diferença. Nós podemos ter uma família abençoada. Eu não preciso me corromper. A palavra de Deus mostra, a Bíblia mostra um rei chamado Josias. Lá em 2 Crônicas 33, versículo 1. Do versículo 1 ao 13. A Bíblia fala que seu avô, Manassés, foi um dos piores reis. E fez o que era mal, não temeu a Deus. Fez o que o Senhor reprova, foi um rei terrível. Mas no final da sua vida, a palavra de Deus diz que Manassés se arrependeu e se voltou para Deus. Seu filho Amon seguiu os mesmos caminhos. Foi um péssimo rei, fez tudo que Deus reprova. Seu reinado foram de grande apostasia. Mas a palavra mostra a diferença, que diferente do seu pai Amon, do seu avô Manassés, Josias foi um bom rei e serviu a Deus de todo o coração. Josias, com 16 anos, ele começou a buscar a presença de Deus. Ele começou a buscar ao Senhor. E a Bíblia diz que Josias fez o que o Senhor aprova e andou no caminho de Davi, seu predecessor, e sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Pastora, por que você está lendo? Porque o seu pai, o seu avô andaram em caminhos errados, não temeram a Deus. Mas aquele jovem decidiu no coração amar a Deus, servir a Deus. Nós podemos servir a Deus de todo o nosso coração. Amém, gente? Aquele jovem, ele colocou aquele jovem rei no seu coração, não se corromper e amar a Deus e servir a Deus. E a pergunta é, cadê os homens que temem a Deus? Deus está procurando os homens fiéis da terra, aqueles que temem ao Senhor, homens de verdade, homens valorosos, amém? Que vai deixar um legado, não um legado de maldição, mas um legado de bênção, de vida na sua casa, na sua família, nas suas gerações, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. E esses netos, esses filhos vão dizer, o meu pai era um verdadeiro homem de Deus. O meu pai é fiel à minha mãe. O meu pai, ele não mente. O meu pai é honesto. O meu pai teme a Deus. Cadê esses homens? Vocês estão entendendo, gente? Nós podemos deixar um legado para os nossos filhos. Pai, você pode deixar um legado de bênção para o seu filho. Muitos hoje vivem como se um dia não fosse comparecer diante do grande tribunal de Cristo. 2 Crônicas 5:10. Se alguém puder colocar aí, eu queria que colocasse. Segunda Crônicas 5:10. Como se Deus não existisse, não estivesse vendo. Mas todos nós vamos um dia comparecer ao tribunal de Cristo. Colocaram? 2 Crônicas. É 2 Coríntios. Fez 2 Coríntios, por favor. Amém? Pois todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer boas, quer más. Só que as pessoas hoje, o que acontece? Muitos estão vivendo
como se um dia não fosse comparecer diante do tribunal do Senhor. Nós vamos um dia, todos nós, toda a humanidade, todos vamos estar diante do tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5, 10, 11 fala assim: pois todos nós devemos comparecer diante do tribunal do Senhor. Apocalipse 22, 12 fala: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Apocalipse 21, 8 fala assim: mas os covardes, traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam feitiçarias, os que adoram ídolos e todos mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima fogo e enxofre. Nós temos uma responsabilidade muito grande com nossos filhos. De quê, pastora? De ser exemplo para eles. Amém? De ser exemplo para eles. Nós temos essa responsabilidade. Segundo, Jó, a Bíblia mostra que Jó era um homem íntegro aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus. Deus olhou para toda a humanidade ali. E Deus falou assim: você viu? Falou para Satanás: o meu servo Jó. Já pensou? O próprio Deus faz menção de Jó. E aos olhos de Deus, Jó era uma pessoa íntegra, direita, correta. E a palavra íntegro quer dizer o quê? É o que você é quando ninguém está vendo. É aquilo que você é quando ninguém te vê. É quando você íntegro, é quando a sua esposa não está te vendo. É quando o teu filho não está te vendo. É quando o teu patrão não está te vendo. A pessoa ser íntegra é isso. Integridade, gente, é um valor que se expressa através da verdade, da fidelidade e da honestidade. Quantos podem dizer comigo? Integridade é um valor que se expressa através da verdade, fidelidade, honestidade. E a pergunta é: será que nós somos íntegros? Será que nós somos íntegros? Pai, será que você é íntegro? Você como marido, você é íntegro? Será que nós somos íntegros? Íntegro é quando a sua esposa não está te vendo, quando o seu filho, o seu patrão. Jó 27, 4, 6 fala assim: os meus lábios não falarão maldade, e a minha língua não preferirá nada que seja falso. Nunca darei razão a vocês. Minha integridade não negarei jamais, até a morte. Manterei a minha retidão, e nunca deixarei, enquanto eu viver, a minha consciência não me repreenderá. Provérbios 11, 3 fala assim: a integridade dos justos o guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. E Provérbio 27 fala: o homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. Amém, gente? Como são felizes os seus filhos. A pergunta é: você é íntegro aos olhos de Deus? Será que nós somos íntegros aos olhos de Deus? Você é um marido íntegro aos olhos de Deus? As suas ações, comportamentos são íntegros aos olhos de Deus? Aos olhos do seu filho, ele te vê como um homem íntegro. Terceiro, Jó era temente a Deus. Sabe, o que nos livra, o que nos guarda de uma vida de impureza, de pecado, de amizades erradas, de decisões erradas, escolhas erradas, caminhos errados, de sermos destruídos, é o temor a Deus. O temor a Deus nos livra de tudo isso. Quando você teme a Deus, Deus é Ele tem um primeiro lugar no seu coração. Ele tem um primeiro lugar nas suas escolhas, nas suas decisões, nas nossas decisões. E o que vai nos livrar de pecar, de impureza, de amizades erradas, de decisões erradas, é o temor ao Senhor, é o temor a Deus. Provérbios 9, 10 diz assim: o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria.
e o conhecimento do santo é o entendimento. Temor a Deus é honrar, é respeito, é santidade, é honra a Deus, é respeito à santidade de Deus. Isso é temor a Deus. Temor a Deus é obediência, é confiar que Deus nos ama e Ele tem o melhor para as nossas vidas. Quantos sabem que Deus te ama? Que você é amado, que você é precioso para o Senhor. E Deus já provou o seu amor por nós. Como, pastora? Ele enviou o que Ele tinha de melhor. Ele não enviou o que estava sobrando. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para dar a vida por nós, para nos perdoar, para nos salvar, para nos justificar. Então o temor a Deus nos guarda e nos protege. Muitas pessoas hoje não se preocupam em fazer o bem, não se preocupam em ser fiel, não se preocupam em ser direitas, honestas, corretas. Por quê? Porque não há temor, porque não temem a Deus. E a Bíblia fala assim: na terra de Uz havia um homem que temia a Deus. Amém, gente? Jó temia a Deus. E a Bíblia fala mais: e evitava fazer o mal. Quando nós olhamos Deuteronômio capítulo 5, versículo 29, se vocês puderem colocar Deuteronômio capítulo 5, versículo 29, era o próprio Deus falando com Moisés. O povo que Deus tirou do Egito, aquele povo por 10 vezes tentou a Deus, por 10 vezes se rebelaram contra Deus. E o Senhor fala assim: quem dera se tivesse sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos, assim tudo irá bem com eles e com seus descendentes para sempre. É Deus falando: quem dera se ele sempre no coração tivesse essa disposição para me temer. E a promessa de Deus era: e obedecer todos os meus mandamentos, assim tudo irá bem com eles e com seus descendentes para sempre. É o próprio Deus falando. Amém, gente? Quarto, Jó ensinou seus filhos a serem unidos. Gente, irmão briga. Quem tem um irmão aí? Você já brigou com seu irmão? Hein? Olha, quem brigava era eu, viu? E as brigas eram feias. Mas Jó, ele ensinou aqui seus filhos a serem unidos. E eu, olhando a história, eu falei: meu Deus, como pode? Como ele conseguiu isso? A Bíblia diz que Jó tinha 10 filhos. Seus filhos eram amigos, unidos, comiam juntos e celebravam juntos. Eles davam banquete, estavam juntos. Sempre estavam dando banquete, chamavam suas irmãs e estavam ali, só os irmãos ali festejando. E como é que Jó conseguiu isso? Como isso foi possível? Irmãos ser unidos. Quem já brigou aqui com o irmão? Quem já... Eu acho que os pais aqui sabem dizer muito bem, né, gente? Hã? Não entrega não, né? A Racelinda aqui deve dizer aqui se já não briga. Como isso é possível? Irmão ser unido. Quando uma casa tem a presença de Deus. Quando uma casa tem o temor a Deus e o amor a Deus. Quando tem um pai presente na vida dos seus filhos que ama, que ensina, vamos falar, que corrige e dá direção. Porque muitos pais hoje não dão direção para os seus filhos, não corrige. Quando tem um pai que leva a palavra de Deus, que lê a palavra, que ensina a palavra todos os dias aos seus filhos, chama eles aqui e lê a palavra de Deus. Quando tem um pai que ama Deus de verdade, eu creio que Jó ensinou desde criança a seus filhos. Eles começavam a brigar e eu creio que Jó ensinava a eles a orar um pelo outro. E depois pedir perdão. Eu creio. Vem cá, vocês brigaram? Agora você vai orar por ele. Agora ele vai orar por você, abençoando. E ensinou eles a pedirem perdão um ao outro. Agora você vai perdoar seu irmão, agora você vai perdoar seu irmão. Eu creio que Jó ensinou isso. Eu creio que todas as vezes que eles brigavam, eles tinham que se beijar, se abraçar. Eu creio que Jó ensinou isso.
Agora vocês vão se beijar, vão se abraçar. Gente, isso acontecia na minha casa. 7 irmãos, agora imagine. A gente brigava muito. E quando mamãe ia contar, papai chamava tudinho, pegava uma peia primeiro, e depois agora, vão se abraçar e beijar. Sabe o que é abraçar com raiva, assim, olhando para o lado? Era desse jeito. Mas tinha que se abraçar e tinha que se beijar. E hoje nós somos irmãos unidos. Mas desde pequeno, papai ensinava isso. E nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. E não só se abraçar, se beijar, um orar pelo outro, mas eles pedirem perdão um ao outro. Amém, gente? Você vai ter uma casa unida. Eu creio que Jó falava a palavra de Deus e dava direção aos seus filhos. Agora presta atenção, uma coisa muito séria. Uma casa onde entra o pecado, entra o quê, gente? O inimigo. Uma casa que entra o pecado, entra a confusão. Uma casa que entra o pecado, entra desunião, insegurança na vida dos filhos. Entra a dor, entra a revolta, entra o sofrimento, entra ofensas, entra brigas e entra a destruição da família. A Bíblia mostra isso, gente. Quando você vê Adão e Eva, eles moravam aonde? Onde que Adão e Eva moravam, gente? Num paraíso. Eles deixaram de ouvir a Deus para ouvir o inimigo. Eles deixaram de obedecer a Deus para ouvir o inimigo. Escolheram ouvir o inimigo. O pecado entrou no paraíso. Seu filho Caim matou seu irmão Abel. Quando a gente vê a história de Davi, depois do seu adultério, o irmão abusou da irmã. O irmão matou outro irmão. O filho se levantou contra o pai. E a morte entrou na sua casa. Quando o pecado entra dentro de uma casa, de uma família, entra a destruição. Quem está entendendo, gente? Entra a destruição. A nossa casa tem que ser um lugar de paz, de refrigério, de união e da presença de Deus. Amém? Vai ter desentendimento? Vai. Mas está lá os pais dando direção aos seus filhos. A presença de Deus está lá restaurando. A presença de Deus está lá curando. A presença de Deus está lá renovando. E aquela casa não vai cair, porque a presença de Deus está nela. Amém? Outra coisa, nós precisamos vigiar com os nossos filhos, para que não haja briga, ciúme, insegurança, inveja um dos outros. Porque que eu vejo hoje muito irmão tem inveja do outro irmão, tem ciúme do outro irmão, tem insegurança no coração. Filhos não são iguais, são diferentes, gostos diferentes, personalidades diferentes, temperamentos diferentes. Então nunca compare um com o outro. Nunca mostre privilégio para um e para o outro não. Nunca olhe um como um vencedor e o outro não. Nunca faça isso, porque filhos não são iguais. Filhos são diferentes. Não faça diferença. Elogie a todos, trate todos com o mesmo amor, porque quando você faz a diferença, você está diminuindo aquele. Amém, gente? Nós precisamos ter cuidado. Quem tem um filho aqui? Quem tem 2? Quem tem 3? Cadê o Maninho? Maninho, tu tem 2. Um é igual ao outro? Não é? O Vinícius é igual a Alice? São completamente diferentes. Mas cada um nasceu de um jeito que Deus quis. Amém, gente? Com seu temperamento, com seu gosto, com seu jeito. Todos 2 são especiais. Amém? Cada filho é uma flecha na mão do guerreiro. Salmo 127, versículo 4. Presta atenção, o destino das flechas estão na aljava do guerreiro. Nós, pai, que vamos dar destino para as flechas. Quem prepara as flechas, gente? Está aqui o guerreiro é o pai. Está na aljava aqui. E quem prepara essas flechas, quem carrega as flechas, e quem lança as flechas, e quem
acerta as flechas, não é a mãe. Diga comigo, sou eu, pai. É você, pai. É você. Quem prepara a flecha é o pai. Quem carrega é ela, quem lança é ela, quem acerta o alvo é ela. E o guerreiro é você. Amém? O guerreiro é você. Nós, pai, temos essa missão. Deus tem promessas e propósitos para os nossos filhos. E nós temos a missão para que os propósitos de Deus se cumpram na vida deles. Não geramos filhos para o mundo. Não geramos. Uma vez eu vi uma mãe falar, a gente gera o filho para o mundo. Não, nós não geramos filhos para o mundo. O mundo está falido. Nós geramos filhos para Deus. Nós geramos filhos para ir para o céu. Nós geramos filhos para ser cheio de Deus, impactar as gerações dele. Nós geramos filhos para ser felizes e abençoados. Amém, gente? Nós geramos filhos para isso. Geramos filhos para o Senhor, para ser vitoriosos, fortes, felizes, abençoados e fazer a diferença na sua geração. Amém? Filhos não vêm pronto, nós ensinamos e damos direção e destino. Quem dá o destino é o pai. E quinto, Jó exercia o sacerdócio do seu lar. A Bíblia mostra que Jó, ele era milionário, o homem mais rico do Oriente, o homem mais rico daquele tempo. E nós sabemos que quanto mais rico a pessoa é, mais ocupada ela é. Mais ocupada, mais afazeres, mais coisa para resolver, mais coisa para tomar decisões. E Jó era um homem muito rico. Então eu creio assim que Jó tinha muita coisa, ele tinha que olhar os seus animais, ele tinha que ver isso, ver aquilo. E quanto mais ocupado o homem, mais coisa ele tem para fazer. Só que a Bíblia mostrava algo na vida de Jó. Jó se levantava de madrugada para orar pelos seus filhos. Ele se levantava de madrugadas para orar. Mas por quê? Porque seus filhos, sua família é a sua prioridade, é o seu maior bem. Então todo dia Jó se levantava para orar por eles. E eu creio que Jó estava ali abençoando os seus filhos. E a Bíblia fala assim que Jó fazia isso. Essa era a prática de Jó, constantemente, continuamente. E a pergunta hoje para mim, pai, você ora pelo seu filho? Você se levanta todo dia para abençoar seu filho? Você ora pelos seus filhos? Orem por eles, cubra eles de oração. Os dias são maus, são perversos, protejam. O mundo está de boca aberta para tragar e para destruí-los. Ore pelos seus filhos. Levante a mão dentro da sua casa e não deixe o inimigo entrar para destruir o seu lar, a sua família. Se estamos ocupados demais com as coisas deste mundo e não temos tempo para nossos filhos, estamos perdendo o nosso maior bem. Estamos perdendo o nosso maior bem. E filhos não se perdem na escola e lá fora. Filhos se perdem dentro de casa. Não se perde lá fora. Quando eles chegaram lá fora, já se perderam dentro de casa. Por quê? Falta de tempo, falta de paciência, falta de chamar, de abraçar, de conversar, de ensinar. Fala com brutalidade, fala com grosseria, fala amaldiçoando, fala declarando palavras de morte. Filho está se perdendo dentro de casa, valores estão perdendo dentro de casa. E muitas vezes a gente, não, é porque perdeu lá fora. Não, se o filho for criado dentro de casa, com direção, com amor, com respeito dentro de casa, amando a Deus, servindo a Deus, esse filho, quando o viciado chegar a oferecer droga, ele falou, não preciso disso. Quem está entendendo, gente? Então, filhos estão se perdendo dentro de casa. Falta dos princípios da palavra de Deus. Muitos filhos se sentem abandonados, órfãos de pai vivo, solitários.
Os pais estão perto, mas não estão presentes na vida dos seus filhos. Muitos pais estão ali, chegam dentro de casa, chegam para o almoço, chegam para o jantar, tomar café, mas não são presentes na vida do filho, não pergunta como está, como foi na escola, não está olhando a amizade do filho, com quem ele está andando, não está dando direção, não está ensinando. Os filhos estão sendo perdidos dentro de casa. Quem está entendendo, gente? Amém? Os filhos também, gente, precisam de ser abençoados pelos pais. Se nós queremos que as nossas flechas atinjam o alvo, nossas palavras têm que ser de vida e de bênção. O que falamos está abençoando ou amaldiçoando? Está construindo ou está destruindo a imagem, a identidade, as emoções, o coração dos filhos? Será que nós estamos construindo ou nós estamos destruindo a imagem e a identidade? A forma que nós falamos, a maneira que falamos, colocando para baixo. Sabe, nossos filhos nasceram foi para vencer. Amém? Para vencer. Você, pai, que tem filhos ainda pequenos, faça eles repetirem todo dia, quando você for colocar eles para dormir: eu sou um vencedor. Diga, meu filho, eu sou um vencedor. Eu sou amado do papai e da mamãe. Eu sou amado de Deus. Eu sou forte, eu sou inteligente. Eu sou corajoso. Eu nasci para ser uma bênção. Eu nasci para vencer. Eu sou um vencedor. Porque isso vai entrando no coração da criança. E quando um coleguinha chegar para ele, chamar ele de alguma coisa e falar alguma coisa para ele, para diminuir ele, ele vai falar: eu sou um vencedor. Amém, gente? Amém. Nós precisamos abençoar os nossos filhos, abençoar a vida deles. E último, Jó chamava e os santificava. Jó se preocupava com a salvação deles. Amém, gente? Jó chamava eles e os santificava. Por quê? Porque Jó se preocupava com a salvação dele. Ninguém nasceu neste mundo salvo. Ninguém nasceu salvo. A Bíblia diz que nós, Romanos 3:23, por favor, coloque aqui, Romanos 3:23. Todos pecaram e nasceram destituídos da glória de Deus. Gente, eu queria que levantasse a mão aqui, quem tem pecado? Levante a mão, quem tem pecado? Todos. Todos nós temos pecados, todos nós falhamos, todos nós erramos, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Jó se preocupava com a salvação dos seus filhos. Jó oferecia holocausto, sacrifício pelos seus filhos, pois pensava: talvez os meus filhos tenham pecado. Sabe, hoje o maior sacrifício já foi feito e já foi realizado. Nós não precisamos fazer sacrifício nenhum. Nós não precisamos andar com vela. Nós não precisamos andar fazer sacrifício. Nós não precisamos mais isso, não. Por quê? Porque Jesus já fez na cruz. Jesus já fez o sacrifício perfeito para nos salvar, para nos perdoar, para ter acesso ao Pai. O véu foi se rasgado de cima a baixo. Hoje nós temos acesso a Deus. Antigamente só entrava o sacerdote, mas não, o sumo sacerdote. Hoje não, qualquer um pode entrar na presença de Deus, porque Jesus já fez todo o sacrifício. E a Bíblia diz que foi o sacrifício de Deus, de Jesus, foi perfeito. Perfeito. Deus enviou seu Filho Jesus para nos salvar. Jesus é o sacrifício perfeito que nos salva e que nos perdoa e que nos redime de todo o pecado. Não adianta nossos filhos ter uma carreira brilhante, serem bem-sucedidos, se eles não forem salvos. Não adianta, se eles não tiverem debaixo do sangue de Cristo, se não tiverem seus nomes escritos no livro da vida. Não adianta, se eles não forem para o céu. Muitos pais estão preocupados em dar uma boa educação. Muitos pais estão preocupados com a alimentação. Muitos pais estão preocupados em dar uma boa vestimenta. Muitos pais estão preocupados em ter uma casa boa. Isso não é errado.
Mas nada disso vai adiantar se eles não tiverem o nome deles escrito no livro da vida. Se eles não forem salvos, se eles não estiverem debaixo do sangue de Cristo. Quando as nossas filhas foram para Belém fazer faculdade, a Juju e a Milminha, e nós tivemos um gasto muito grande, compramos apartamento, alugamos apartamento, mobiliamos apartamento, fizemos tanta coisa. Elas já estavam com, acho que 8 meses, é isso, Nazareno? Estudando já lá. E chegaram para nós e falaram assim: olha, pai, mãe, a gente quer ir para uma escola ministerial nos Estados Unidos. Queremos trancar a nossa faculdade. A gente teve uma despesa enorme, gente. Não é fácil hoje manter um filho numa faculdade. Mas eu e Nazareno decidimos, se elas são jovens e querem ir para uma escola ministerial, para ter mais de Deus para a vida delas, depois a faculdade faz, porque a gente faz faculdade com quantos anos a gente quer. E fechamos tudo, e elas foram. Juju é pastora. Hoje serve ao Senhor de todo o coração. Milminha serve ao Senhor de todo o coração. Naliene serve ao Senhor de todo o coração. Gente, como é bom poder ter uma família que serve ao Senhor. Amém? Qualquer triunfo, presta atenção, troféu que eles tiverem nessa vida, se eles não fizerem uma decisão por Cristo, se eles não tiverem seus nomes escritos no livro da vida, será em vão, será troféu de palha, serão infelizes. Vocês estão entendendo, gente? Por quê? Porque todos nós fomos criados com um propósito: adorar a Deus, ter relacionamento com Deus, amar a Deus. Nós fomos criados para ir para o céu, nós fomos criados para viver no céu, nós não fomos criados para ir para o inferno. Quem está entendendo, gente? Nós fomos criados à imagem de Deus. A imagem, Deus olhou para todos os bichos ali, olha, tinha todo tipo de bicho, tudo. Mas nenhum daqueles bichos tem a imagem de Deus. Deus criou tudo, os animais, as estrelas, Deus criou os peixes, Deus criou todos os animais. Mas só o homem foi criado à imagem de Deus. Qual é o maior propósito disso? Relacionamento com Deus. E todo dia Deus vinha falar com o homem. Amém, gente? Quem está entendendo? Nós fomos criados à imagem do Senhor, à imagem de Deus. A salvação é através de um só, Jesus Cristo. Não é através de sacrifício, não é através de boas obras, porque nós nascemos para fazer boas obras. Ninguém nasceu para fazer coisa ruim, mas através de Jesus. Atos 4:12, eu queria que colocasse. A Bíblia fala bem assim: nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Atos 2:1. Atos 2:1. E acontecerá. 2:1. Eu coloquei errado. Mas fala assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. João 3,17 fala assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse condenado, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Não tem nada mais maravilhoso do que ser filho de Deus, do que ser salvo, do que você ter paz, do que você saber que seu nome está escrito no livro da vida. Eu queria que vocês ficassem de pé agora. A Bíblia fala lá em Apocalipse 21:4. A Bíblia fala assim: e Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. Apocalipse 3:5 fala assim: aquele que vencer será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o nome dele do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos
anjos. A salvação não é por sacrifícios humanos. A salvação é de graça, é pela fé em Jesus Cristo. É reconhecendo o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus por nós. Amém? É reconhecendo que Ele veio a esse mundo, deu a vida por nós, para que nós pudéssemos ser salvos. Mas eu quero falar algo aqui para os filhos. Filhos, muitas vezes, para nós achamos que os nossos pais erraram com nós. Muitas vezes pela forma que falou dura, bruta, muitas vezes o jeito. Eu quero dizer algo para vocês. Eles deram o que eles tinham. E muitas vezes eles estavam dando ali, fazendo, a maneira que eles estavam fazendo, era a maneira deles mostrar amor. Era a maneira que eles amavam. Até a forma mais dura, mais bruta, é a maneira que eles amavam. Aí você fala assim, mas pastora, eu fui abusada pelo meu pai. O meu pai nunca quis me reconhecer. O meu pai me rejeitou. Eu quero dizer para vocês, filhos, se aconteceu isso com alguém que está aqui, perdoe seu pai. Não viva do passado, não viva das coisas velhas. Não viva, passou. Não viva das coisas velhas. Seja livre. Seja livre para adorar, seja livre para receber as promessas de Deus, as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Amém? E eu quero dizer para os filhos, honra seu pai, ame seu pai, obedeça a seu pai. Seja grato a Deus todo dia, pela vida dos seus pais. Vocês estão vivos porque o pai de vocês colocaram vocês na terra. Ame a eles e agradeça a Deus pela vida deles. E quando nós honramos o nosso pai, quando nós somos gratos a Deus pela vida dele, você tem uma vida longa e abençoada sobre a terra. Amém? Uma vida longa. Todas as quinta-feiras eu vou para Belém para tomar café com meu pai. Todas as quinta-feiras eu vou lá e abraço e beijo ele. Todas as quinta-feiras eu coloco a mão na cabeça dele e abençoo a vida dele. Sabe, nós precisamos honrar os nossos pais. Pais, eu sei que todos os pais que estão aqui querem o melhor para o seu filho. Mas a primeira atitude de Jó. Quem lembra aqui qual foi a primeira atitude de Jó? Exemplo. Jó foi um exemplo para os seus filhos. De homem justo, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó se preocupava com a salvação dos seus filhos. Muitos pais querem que os filhos vão para a igreja, mas não vão. Muitos pais querem que os filhos estão na casa do Senhor servindo a Deus, mas eles não dão exemplo, não vão. Querem que os filhos sejam salvos, abençoados, mas não vão. Eles estão olhando, se você não vai, eles não vão querer ir. Eles não vão querer servir a Deus. Quem está entendendo isso? Amém? Quantos pais aqui querem seus filhos salvos? Servindo ao Senhor. Seja você um exemplo para Ele. Seja você um exemplo para Ele. Seja você um exemplo para Ele. Porque se você não for um exemplo de um homem de Deus, de caráter irrepreensível, quando ele chegar na idade de 22 anos, 15 anos, 18 anos, vão se perder. Quem está entendendo? Porque o nariz empinou e vão se perder. Hoje a gente tem ouvido muitas histórias tristes. Não precisa acontecer isso dentro da nossa casa, amém? Não precisa nós vivermos isso. Porque Deus, Ele quer derramar paz, alegria. Ele quer derramar suas promessas sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E o maior bem que nós temos é a nossa família. Eu queria chamar Nazareno aqui. Eu quero, junto com Nazareno, eu queria chamar os pais que estão com seus filhos, que viessem aqui na frente.
Nós queremos orar por vocês. Nós queremos abençoar a vida de vocês. Queria que tu cantasse aquela canção. Muitos me conhecem. Escuta essa canção, pelo Pai. nome. Queria que vocês escutassem essa canção. Outros me conhecem só de ouvir falar. Todos os pais, eu queria que viessem aqui na frente. Alguns são Os de pais que estão com os perto filhos. e outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Escuta essa canção. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Sou aquele que te ouviu chorar. Eu queria que o pai ficasse de frente para o filho agora. Vem do seu filho, da sua filha. Olha para o seu filho, olha para a sua filha. É o seu maior bem. A sua família é um presente de Deus. É o seu maior bem. Lute por ele. Lute por a sua filha. Lute, ore, todas as manhãs levante as mãos e ore, abrace, beije, porque se você não abraçar, o seu filho drogado vai abraçar ele. É o maior bem que nós temos, é os nossos filhos. Eu queria pedir que as crianças viessem, as crianças estão na sala, traga as crianças para cá, eu quero que as crianças estejam com seus pais. Eu só vou orar depois que elas chegarem. As mães podem vir também para o altar. Você pode estar junto também com seu esposo, com seu filho. Quero dizer para os pais, talvez, papais que estão aqui, e falar assim: meu Deus, eu queria poder fazer mais pelo meu filho. Talvez seu filho não esteja servindo ao Senhor, ou esteja andando num caminho errado. Sabe, Deus não rejeita um coração quebrantado. Deus não rejeita um coração de um pai que todo dia dobra o joelho e ora e começa a declarar palavras de bênção e palavras de vida. Esse filho seu, essa sua filha, talvez não está servindo ao Senhor. Tudo que ela precisa de você, olha para mim. Tudo que ela precisa de você é do seu amor. Que você ame e que você seja um exemplo na vida dela, de homem de Deus. É do seu amor, não é você apontar o dedo, não é você condenar, não é você dizer não. Ela sabe que ela está no caminho errado. Ela sabe. Os nossos filhos, nós temos que ensinar da direção. Desde que assim, ó, vem cá. Todo dia, começando assim, ó, abençoando, de pequenininho. Depois, quando chega a idade de 20, 24 anos, não adianta você querer apontar o dedo. Não adianta mais. Você vai trazer revolta no coração. Você tem que abraçar, beijar e sentir falar todo dia: eu te amo, você é preciosa, você é precioso, você é valoroso. E se sentir amado. E
todos os dias levantar as mãos para o céu e declarar: meu filho é do Senhor. Ele vai voltar para os caminhos do Senhor. Ela vai voltar para o Senhor. Amém? Vai voltar para o Senhor. Porque Deus não rejeita a oração de um pai ou de uma mãe. Amém? Vai voltar para os caminhos do Senhor. As crianças chegaram. Glória a Deus. Se você for em Jerusalém hoje, o nome que você mais vai ouvir falar é do grande rei Davi. Ele é conhecido, Jerusalém, como a cidade do grande rei. Se você olhar todos os reis na Bíblia, o mais famoso de todos é Davi. Todos eles. Mas se você olhar, e a Bíblia é tão tremenda, maravilhosa, porque ela não mostra apenas aquilo que deu certo. Ela mostra o erro das pessoas. A Bíblia chama Davi do homem segundo o coração de Deus. Se tem um adjetivo lindo para a vida de uma pessoa, é o próprio Deus declarar para você: você é um homem segundo o meu coração. Mas quando olhamos a história da vida de Davi, ele foi um rei brilhante. Ele foi um rei de sucesso. Tantas e tantas guerras. Tudo aquilo que ele construiu, tudo aquilo que ele liderou Israel. Quando ele ainda não era rei, quando ele vinha das guerras, as pessoas cantavam para Saul: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Ele era o cara. Mas Davi perdeu a sua família dentro da sua casa. Aminon estupra sua irmã, sua meia-irmã. Davi não conseguiu perceber isso. Ele perdeu a sua família dentro de casa. Absalão se revolta. Ele não consegue perceber a revolta do seu filho contra o outro irmão dele. Ele planeja um assassinato. Absalão mata Aminon. Isso acontece tudo dentro da família de Davi. Passam-se mais ou menos 10 anos sem Davi se dirigir a palavra a Absalão. Até que Absalão se levanta contra Davi. E no meio de uma guerra, os soldados de Davi matam Absalão. E sabe qual foi a atitude de Davi? Absalão começou a chorar. Mas tudo, querido, sabe por quê? Não adianta você ser brilhante lá fora, do portão da sua casa para fora. Você tem que ser um brilhante dentro da sua casa, e dar direção para a sua família, e dar direção espiritual para a sua família. Não perca os seus filhos. Não, dê direção espiritual para a vida dos seus filhos. Não adianta você ser o cara lá fora. A fulano é o cara, ele é o melhor, ele é isso. E aonde está a tua família? Aonde estão os teus filhos? Estão servindo a Deus? Estão buscando a Deus? A sua vida é um exemplo para que seus filhos amem a Deus? Provérbio 22, versículo 6 diz assim: ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Não é o caminho, mas é no caminho. É você junto com ele, olhando para o Senhor, ele olhando para você, e a minha vida como pai, a tua vida como pai, refletindo a glória de Deus na vida dos seus filhos. Amém? Vamos estar orando pela sua vida. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por esta noite, por esse dia. Ó Deus, onde se comemora o Dia dos Pais. Ó Deus, e que coisa tremenda, maravilhosa é ser pai. É uma das experiências mais tremendas da nossa vida, é podermos ser pai. Ó Deus, e um pai, segundo a tua palavra, é aquele que dá direção, é aquele que é exemplo, aquele que cumpre o seu papel como sacerdócio, aquele que dá direção, aquele que protege, aquele que inspira, Senhor. Que possamos ser pais que inspirem nossos filhos a te amarem e a te servirem, Senhor. Pais que dão direção para a vida dos nossos filhos, Senhor. Nesta noite eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, toca no coração de pais aqui, Senhor. Ó Deus, pais que possam se despertar para a responsabilidade que o Senhor nos deu com a nossa casa, com a nossa família. A tua palavra diz que a nossa esposa é o Senhor que nos deu, os nossos filhos é um presente, é a herança do Senhor para a nossa vida, Pai. Que possamos ter cuidado, possamos ter zelo, ó Deus, para com a nossa casa e com a nossa família.
Ó Deus, que possamos entender que a nossa família está acima do nosso trabalho, está acima de sucesso, de fama, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que nessa noite, se houver alguma barreira, Senhor, de relacionamento entre pais e filhos, entre filhos e pais, a Tua palavra diz que converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que o Senhor não venha e fira a terra com maldição. Ó Senhor, isso fala de relacionamento. Senhor, restaura relacionamentos aqui nessa noite. Senhor, se já existem relacionamentos bons, que sejam melhores ainda, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, levanta neste local famílias fortes, famílias saudáveis, Senhor, em nome de Jesus. Famílias que servem ao Senhor, famílias que buscam ao Senhor, famílias que honram o Teu nome, Pai, mas de verdade, não de uma maneira religiosa, Pai, não, mas que honram o Senhor de verdade e de todo o coração, Pai. Levanta neste lugar pais que inspirem os seus filhos a Te amarem, a Te servirem, a serem homens íntegros, a serem homens, Senhor, que servem a Deus de verdade, Pai. Nós oramos nessa noite, nós, Senhor, queremos Te agradecer, Pai, e Te louvar, Pai, em nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Tem coisas na nossa vida, olha para mim aqui, que você não vai conseguir mudar. Tenta mudar alguma coisa que já aconteceu, você não muda, você não consegue voltar lá atrás. Você não vai conseguir mudar. Mas muitas coisas no passado te prendem para prejudicar o teu futuro. Você não muda o passado, mas você pode mudar aquilo que tem pela frente. Não fique preso a feridas, a ressentimentos, a mágoas do passado na sua vida. Talvez filhos tenham mágoas com os pais, eu não sei. Ressentimentos, frustrações. Talvez o teu pai fez algo que você nunca esperava na sua vida para você. Porque geralmente, sabe o que é que um filho espera de um pai? Proteção, cuidado. Isso aqui, um filho espera de um pai. Um filho, quando ele olha para um pai, ele espera proteção. E muitas vezes, movidos por espíritos malignos mesmo, irmão, porque o desejo é destruir as famílias. Muitas vezes os filhos têm se frustrado e não terem a proteção dos pais. Proteção física, proteção espiritual. Muitos filhos talvez se frustraram com seus pais por eles terem se envolvido, ter traído a família, traído sua mãe, abandonado. E muitas vezes guardam sentimentos que são ressentimentos no seu coração. E o conselho que eu quero dar para você nessa noite, independente do que aconteceu, libere o perdão sobre a vida do seu pai. Abençoe a vida dele. Abençoe a vida dele. Abençoe a vida dele. Não deixe que isso te prenda, porque o ressentimento é uma prisão. O ressentimento é você tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. É você que está morrendo. Que nós possamos ter o nosso coração livre em Deus, livre no Senhor. E quero dizer uma coisa aos pais. Eu falhei como pai, muitos aqui falharam como pai, mas nós podemos consertar através da nossa atitude hoje, de não vivermos o que nós vivíamos, mas vivermos tudo aquilo que o Senhor tem como pai para a nossa vida, para a tua casa e para a tua família. Amém. Glória a Deus. Você pode dar um abraço na tua família que está junto de você. Se está aqui, glória a Deus. Glória a Deus. Você pode ir voltando para o seu lugar. Senta só mais um pouquinho. Nós já estamos encerrando. Glória a Deus. Tem que ter cuidado com vocês, né? Eu estava com a Bíblia assim, ela tirando foto. Ó. Eu estava assim, a Jaque. Vou tirar uma foto aqui. João, vem aqui, João, vem. Vem, Juliane, aqui, vem. Aqui, ali, tira uma foto ali, ó.
Glória a Deus. Senta um pouquinho. Você recebeu um envelope, os pais receberam um envelope na entrada, quando você chegou no culto? Que culto abençoado! Se você gostou, não esqueça de curtir e compartilhar. Até o próximo. Tchau! Levanta a sua mão.